vamos falar também da morte do motorista e da prisão pela segunda vez de um dos envolvidos, tá? Agora, inclusive, a gente já vai para esse assunto agora. Eu quero o David Martins comigo na tela, porque agora a gente vai falar da prisão dele. A segunda vez que ele vai para a prisão em menos de 3 dias. Ele é um dos envolvidos no incêndio ao ônibus que aconteceu no dia 18 de julho, lá no bairro Padre Zé, aqui em João Pessoa. Fato esse que eu cobrei aqui das autoridades, que resolvessem o caso quando fez 1 semana, quando completou 1 semana. E a polícia deu a resposta prendendo esse camarada. Um homem que é motorista e ele dirigiu o carro usado na ação criminosa. Foi ele que deu fuga aos 2 incendiários desse ônibus. Isso foi um ato terrorista, não tem sentido da minha cabeça. Aí ele foi preso na sexta-feira. Gente, ele foi liberado no sábado e foi preso de novo ontem. Só falta agora, David Martins, tu me dizer que esse camarada vai ser solto de novo. Conte pra mim, meu filho, mas não me traga uma notícia dessa. Pelo amor de Deus. Bom dia. Muito bem, Paulo Neto, eu estou aqui no Departamento da Polícia Federal. Nesse momento está acontecendo uma entrevista coletiva, aqui o comandante da Polícia Militar, aqui o delegado da Polícia Federal e também o secretário. Deixa eu pedir licença aqui para o coronel para conversar primeiro com o delegado Guilherme, que está aqui a respeito falando sobre o assunto. Uma prisão realizada, né? Ele foi preso pela segunda vez, né, delegado? Explica para a gente por que essa segunda prisão. Boa tarde, a gente está ao vivo para toda a Paraíba. Boa tarde a todos. Com certeza houve no sábado, né, da sexta para o sábado, houve a primeira prisão, que foi em flagrante, e o preso em seguida foi liberado, mas houve um novo pedido de prisão, dessa vez prisão preventiva, e ele foi preso ontem mesmo ainda, com a integração de todas as forças, participação de todas as forças, aqui a Força Tarefa de Segurança Pública do Estado da Paraíba. Delegado, o que a Paraíba está tentando entender, o que motivou isso? Nesse momento da investigação, a gente ainda não pode cravar qual a motivação, então a gente tem que aguardar o término, as diligências serem feitas para a gente poder dizer o que levou a esse crime violento. Sem falar a motivação, dá para dizer qual foi a participação dele dentro da trama criminosa? Também nesse momento a gente não pode ainda adiantar, porque isso pode atrapalhar o andamento da investigação. Pode haver outras pessoas envolvidas no crime e nesse momento a gente não pode adiantar, ainda não pode tornar público esses detalhes. Muito bem, ele é um motorista de transporte alternativo, em tese um trabalhador. Há aí uma motivação pessoal ou é alguma coisa ligada à facção? Desculpa insistir na pergunta, eu sei que o senhor está evitando falar. Exato. A gente ainda não pode afirmar se tem uma motivação pessoal ou se tem uma motivação de um terceiro, de um mandante. Então a gente tem que aguardar a finalização do inquérito que foi instaurado para apurar esse crime. Esse mandado de prisão foi uma provocação da Polícia Federal ou da Polícia Civil? O mandado de prisão, o novo mandado de prisão, foi requerido, havia sido requerido pela Polícia Civil e, salvo engano, também foi reiterado pelo Ministério Público em seguida e concedido pelo Poder Judiciário. Delegado, e qual o perfil desse homem preso? Ele já tem algum histórico no mundo do crime? Ele é uma pessoa sem histórico na área policial? A gente não pode adiantar ainda, mais uma vez, né, esse tipo de detalhe, porque isso pode atrapalhar o andamento da investigação mais para frente. Então, esse mandado de prisão agora é uma prisão preventiva? Isso, uma prisão preventiva que foi expedida pelo Poder Judiciário da Paraíba. Bem, esse material que foi apreendido, a gente tem a imagem de um galão que foi apreendido com ele. Na primeira prisão foi o que causou a prisão em flagrante, é isso? Isso, a prisão em flagrante, ela foi pelo suspeito haver indícios que ele pertenceria a uma organização criminosa violenta. E aí vários elementos foram colhidos, como por exemplo, você bem citou o galão e o celular dele, né, onde havia indícios ali de que poderia participar de uma organização criminosa. E o carro também foi identificado? Foi o carro utilizado naquela noite? Isso, há indícios de que seja, nesse momento da investigação a gente nunca pode cravar nada, mas há indícios de que seja o carro utilizado. Ele foi preso a primeira vez em casa e a segunda também? Isso, as 2 vezes na região da casa dele. Bem, obrigado. Coronel Sérgio, Polícia Militar também agiu bastante, né, para evitar novas ações dessa natureza. Foi um trabalho importante depois que, infelizmente, o fato aconteceu. Exatamente, né? A prisão, ela foi, como dita pelo delegado, foi realizada na última sexta-feira, né? E havia contra esse elemento aí uma expedição de mandado de busca e apreensão no veículo dele e nos pertences que ele tinha. A tropa de choque conseguiu identificar ele lá no bairro do Mutirão, lá em Bahia, conseguiu fazer a prisão, ele foi autuado em flagrante. Na audiência de custódia ele foi liberado.
Mas como foi explicado pelo nosso delegado da Polícia Federal, logo em seguida foi expedido o mandado de prisão e mais uma vez, na noite de ontem, na sexta-feira, a tropa de choque conseguiu localizar esse elemento por uma segunda vez no bairro do Mutirão, nas proximidades da sua residência, onde ele foi preso novamente, né? E agora dessa forma, com um mandado de prisão aí, logicamente expedido em relação a esse elemento. Coronel, no dia em que o fato aconteceu, o comentário é que eram 3 pessoas. Uma prisão realizada, quem são essas outras 2? Olha, essa força de tarefa de combate ao crime organizado, né, que é composta por todas as instituições que fazem parte das forças de segurança do estado da Paraíba, não só estaduais, mas também federal, como a Polícia Federal aqui no caso, elas trabalham exatamente aproveitando o que há de melhor de cada instituição, né? No nosso caso específico, da Polícia Militar, utilizando aí as nossas expertises no policiamento ostensivo, no policiamento preventivo e na manutenção da ordem pública. A Polícia Federal e a Polícia Civil vem fazendo um brilhante trabalho na parte investigativa, né? Graças a Deus, com essas informações, a Polícia Militar pôde contribuir aí com essa prisão, né? E agora a gente acredita que durante essas investigações que estão sendo feitas, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Federal, pode sim chegar a nome de outras pessoas. Muito bem. O secretário de Segurança está aqui, que eu agradeço pela participação. Boa tarde, secretário. Mais pessoas estão envolvidas, isso aí é fato. Já estão identificadas essas outras pessoas envolvidas nesse caso? A investigação ela vai trazer esses elementos de convicção, a indicação de eventualmente mais pessoas envolvidas e todo o cenário de motivação, tudo isso. Então, a partir dessa prisão importante que foi, as polícias atuaram com muito zelo na produção inicial de elementos de prova e de convicção, para que a gente possa avançar e dar continuidade no esclarecimento desse crime. Secretário, é um caso isolado, é um caso que se encerrou por aí. Vocês trabalharam para evitar outros ataques dessa natureza? Qual é o entendimento de vocês? Não, isso é um trabalho que se faz naturalmente, né? Procurando evitar a prática de novos crimes. Depois que esse crime ocorreu, nós conseguimos diagnosticar algumas áreas de mais necessidade. Então a Polícia Militar e a Polícia Civil fizeram várias operações, várias prisões, armas tiradas de circulação, droga também. E naturalmente isso é um trabalho que se faz diariamente, de maneira ininterrupta, para que a gente possa, para esse fato, identificar e esgotar toda a dinâmica do crime, as motivações, naturalmente, e os envolvidos, e também, e naturalmente, evitar que outros fatos dessa natureza sejam praticados aqui no Estado. Delegado, o preso, a participação dele foi apenas dirigir o carro ou ele está ali com a participação mais ampla no crime? Olha, a investigação, ela vai trazer à tona todo o cenário, né? O que a gente tem para este fato é uma participação direta desse que foi preso, um veículo utilizado, elementos de convicção, principalmente depósito de combustível dentro do próprio veículo, a confissão do flagranteado. Então, tem uma série de elementos e outros que a gente não pode naturalmente revelar em razão da sensibilidade e da investigação que está em curso, mas que com o decorrer da investigação a gente vai conseguir trazer todo o cenário e a participação individual de cada um deles. Muito bem, está aí uma novidade. Ele confessou que estava naquele dia, que estava naquele ambiente do incêndio do ônibus. Ele traz a confissão para alguns aspectos, tá? E aí é esses que a gente vai ter que fazer um cruzamento com outras informações que temos, com outros dados. Mas ele parcialmente faz a confissão de alguns aspectos relacionados àquela noite. Secretário, muito obrigado pela entrevista. É isso, Paulo Neto, eu volto com você. A investigação continua, outras pessoas estão envolvidas. A investigação está sendo mantida em sigilo, não se sabe ainda a participação exata desse homem que foi preso, a motivação principalmente. Isso tudo você viu, né? Apesar de eu ter insistido, por enquanto, ainda são poucas as informações. Eu volto com vocês. E você fez o seu papel, David Martins, que é perguntar, é questionar. Você tá de parabéns, meu irmão. Nós temos que fazer isso mesmo. E o delegado responde ou não.
não é? O que ele puder responder, ele responde. O que ele não puder, ele responde da forma com que ele respondeu. Mas você fez a sua parte, fez o seu papel. Muito obrigado a você, ao delegado da Polícia Federal, ao secretário de Segurança Pública e também ao comandante da Polícia Militar. Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Eu não costumo criticar pessoas nem instituições. Quando eu faço aqui alguma crítica, do mesmo jeito dos elogios, são as questões pontuais, as ações feitas por cada um dos seres humanos. Seja ele presidente do Supremo Tribunal Federal ou vereador da menor cidade da Paraíba. Tá? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu queria entender essa soltura desse motorista no sábado. Eu queria saber por que cargas d'água, essa audiência de custódia ainda existe nesse país, que só serve para isso, para fazer esse tipo de coisa. Como disse o delegado, já haviam provas, até no celular desse motorista, de que ele é envolvido com facção criminosa. Foi preso em flagrante, com uma grande quantidade lá, galões. Aí no outro dia, a justiça vem e solta. Para a polícia prender no domingo, ter que conseguir do próprio judiciário um mandado de prisão. Aí agora, hoje ele vai ter que passar por audiência de custódia de novo, porque a audiência de custódia funciona assim, viu, minha gente? Tanto para prisão em flagrante, quanto para prisão também com mandado. Então assim, não está escrito em lugar nenhum aqui que eu não posso criticar juiz, desembargador, promotor, ministro supremo. Decisão, não vou criticar as pessoas, respeito a todos, mas quando eu for contrário a alguma decisão, do mesmo jeito que eu critiquei a polícia que semana passada, eu vou criticar também. Ora, mas que conversa!